baixo, aí eu não pego mais você. Soprando ele lá no Espírito Santo. Esse aqui é. Os caras vão ter uma altura muito boa. Foi feio. Não gosto de nada. Porra, hein, cara? Cálculo de muito bem. É, pô. Tá dando a cabeça lá com nada. Pra baixar a pressão. Não, ele não. Você que é muito alto. É, tem que ser um anão aqui. Nós chegamos no ápice da. Você gosta da minha voz? É. Quer ajudar no vídeo? Isso aqui eu não sei, né? Porque na minha época de youtuber, eu fazia muito isso. Ele gosta do passado dele, foi trabalhando na flor de lixo. Você conhece o namorado novo dela? Você conhece o namorado? Conhece? Júlia conhece? Júlia conhece. Pode falar que tem que pegar ela, pegou com essas filhas, né? Cuidado, hein? Mas ele era de lá? Ele é de lá, porque eu tive foto dele com 4 anos. Eu pensei que o Júlio ia falar, claro, foi adolescente com ele lá. É meu primo. Um homem de coragem. Esse é um homem de coragem. Quem é muito, né? Quem é Gideon na frente daquele homem? Ele brinca na cara da morte. Claro, ele tem certeza da salvação. Lembrei, agora peguei ele no colo. Ela também tá pegando ele no colo, velho. Misericórdia, tá maluco. Pesado. Que luta. Mas do Senhor é justiça. Enquanto os homens não fazem nada, a gente só entrega ao Senhor. Exato. Eu falo assim, né, a casa de swing perdeu um cliente. Ganhou outro, agora é mais novo. Talvez que renda mais. Olha, tem mais disposição. Quando ela for presa ali, de verdade. Vamos orar, gente? Bora aí, Biel. Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, reunidos em teu nome, tu estás em nosso meio. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas transgressões. Nos ensina a ser cristãos melhores, nos ensina a nos arrepender sempre do nosso pecado, reconhecer o nosso erro e buscar sempre a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa aula, abençoe o Gabriel que estará ministrando, cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos recitar o credo. Estamos no nosso 6º dia de aula do credo, não é possível que não gravaram ainda. Eu adotei o meu. Chega na parte da Virgem Maria, meio que Tem um amigo meu que todo dia do lado eu boto uma oração de São Jorge, aí eu boto o credo pra ele. Aí ele lê junto com ele, vocês dois juntos. Que em tese ele também acreditaria, né? Não, em tese, na prática é outra coisa, mas em tese acreditaria. É igual o cara mais de Fábio Júnior. Todo mundo tinha até um chacrinho no altar dele. Olha todo mundo. Vamos lá. Deus Pai, tá? Deus Pai. Vai. Não é do início, é porque o Deus Pai agarra. Vamos lá. 3, 2, 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo
decorou? Ninguém decorou? Eu decorei, mas eu não me garanto. Só de bala perseguição não tinha isso. É, exato. Naquela época, né? Não podia gravar, não gravava. Ou grava ou grava. Não, o engraçado é que antigamente, ainda hoje as igrejas são assim ainda. Antes de você se batizar, a pessoa tinha que recitar o credo, parar assim na água assim, e foi batizado. Se fosse um dia que ninguém ia O batizar. pessoal cheio de TDAH, alguma coisa. Ninguém é. E aí misturava uma coisa na outra. Não começava a fumar. Agora estava prestando atenção. Qual foi o ano passado? Virgem Maria. Qual foi o ano passado? Ver se vocês estão atentos. Tá vendo? Ainda tá tudo ruim. Pelo menos tá sabendo o que foi anterior. Então hoje a gente vai entrar aí no ápice, no clímax do credo, que apareceu depois de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Falar de morte. Até que desceu no mundo dos mortos ficou pra mim só. Não, uma morte eu tô assustou. Se respirado. Não, mas você que faltou um dia, a gente trocou. Ih, briga. Sabia que você ia passar perto. Originalmente ia cair em mim, mas você que se deu mal. Vai ter que explicar isso aí. Ficou consertando o ar-condicionado em casa. Isso aí é mó prova. Mas vamos lá. Eu acho que eu não vou ver. Falar de morte, às vezes ficou tão banal que a gente acaba não discernindo, né, o peso do que é a morte. Né, a gente está aí na pandemia, que no Brasil tem 286 mil pessoas mortas, não é isso? É por aí. É de coronavírus. E a gente olha aquilo lá, naqueles dados lá na televisão, e por exemplo. Morre muito mais gente sem coronavírus. Vira números, né? Vira dados. Né? Acaba perdendo um pouco o quão terrível é a morte de alguém. A morte em si, né? Eu lembro que acho que todo mundo teve essa experiência do primeiro contato que se tem com a morte. Eu lembro que o meu primeiro contato com a morte é impossível de esquecer, né? Eu tinha 6 anos de idade. A minha tia paterna, ela morreu de câncer. E eu lembro que foi uma noite aterrorizante. Eu lembro que era minha tia paterna que estava no hospital, né, com câncer, mas quem estava com ela no hospital nesse momento era minha avó materna. Minha família meio próxima. E minha avó materna, né, estava com minha tia, que morreu meio que nos braços dela no hospital. Minha avó ligou na minha casa, né, talvez mais próximo, avisando. E por mais imagina, uma criança com 6 anos de idade, meu pai me contou, falou assim, vai lá colocar roupa que a gente vai lá para casa só vai avisar. E eu lembro que a ficha caiu quando uma criança, né, sentei na minha cama para colocar minha papel de ceninha. E caiu a ficha do que é a morte. Que eu nunca mais veria ela na vida, eu nunca mais teria contato com ela. E eu lembro criança assim, meio que chorando e tal. E aí a gente foi pra casa da minha avó avisar, né? A mãe da minha tia, a mãe do meu pai. E foi um dia assim, muito, muito punk. Eu lembro que era uma sexta-feira que chovia muito à noite. Primeiro meu pai entra e eu fiquei no carro com minha avó, porque minha mãe não queria que eu visse minha avó quando eu notícia. E quando eu entro, já um minuto depois, minha avó estava desabada, meu avô já congelado. Depois vai para uma casa de uma outra tia. E isso foi muito punk pra mim, porque minha avó tem muitos netos, né? E na época éramos 3 ou 4. E eu era o único que sabia. Porque para as crianças estavam falando outra coisa, estavam tentando disfarçar. Minha prima, né, filha da minha tia, e eu não podia contar. E acho que todo mundo tem essa experiência, da primeira vez que morre alguém perto, né? Você cai a ficha do que é a morte. E como é terrível a morte, como é algo absurdo, brutal, né? É algo, com certeza, as pessoas falam muito isso, né?
que a gente tem que lidar bem com a morte porque a morte é algo natural. Não, a morte não é natural. É normal, é comum. Mas Deus não criou o homem para morrer. A morte é uma consequência do pecado. E é algo terrível. Talvez a pior coisa que o ser humano possa enfrentar é a morte, porque nós não fomos criados para morrer. E nem para ver ninguém morrer. Mas nesse momento da história, a gente enxerga o nosso Deus experimentando aquilo que era só pra gente. Pensa, Deus, um ser elevadíssimo, a gente enxerga Deus de forma elevada. Deus está sentado sobre o trono, Deus que governa, que rege o universo, Deus todo-poderoso, Deus altíssimo, que está muito, muito, muito distante dessa realidade por algum motivo misterioso, né? Motivado pelo seu amor, experimenta essa coisa tão terrível. E a primeira coisa que a gente consegue aprender é que Deus entende aquilo que a gente passa, né? Deus é um Deus tão distante, mas também é um Deus tão próximo, que Ele nos entende até nesse momento tão brutal que é a morte. Vamos lá, aqui nós temos 4, né? 4 informações aqui. É muito rápido, cara. Você pisca assim, já foi. Padeceu. Meu Deus do céu, esse negócio é uma prova. Tá escrevendo. Hã? Tá escrevendo. Aqui tá mais. Padeceu. Poder de Pilatos, cara. Vocês percebem? É a parada que eu tinha percebido também que me encucava. Licença que é rapidinho. Vocês estão com frio? Só que estão aqui na frente. Que é o único ser humano que aparece aqui ímpio é Pilatos. A gente tem aqui outro ser humano que é Maria, mas de alguma forma tem a ver com o contexto, é a mulher santa. Santa como nós somos também, tá? Não é igual a forma que a igreja católica acredita. Mas tem aqui, cita uma figura desprezível como Pilatos. Alguém que se calou e se omitiu diante da morte de um inocente, um covarde. Alguém realmente imundo. Ele sabia, ele tinha plena consciência de que Jesus era inocente, tanto que, se a gente for ler a história, que por diversas vezes ele tentando fazer manobras para livrar Jesus, porque ele percebeu que Jesus era inocente, ele não queria mandar matar, né? Dar chancela, condenar alguém à morte, que ele tinha consciência que era inocente, e ele começa a fazer ali conchavos e manobras políticas para tentar levar Jesus. Até aquela questão de Barrabás, lembra? Que leva ao povo, foi uma tentativa de Pilatos tentar levar Jesus, porque ele pensou, não, se eu vou colocar aqui esse cara com o pior dos bandidos da época, qual é o pior dos bandidos hoje? Que a gente imagina aí, Lula. Não, ainda tá muito rachado. Colocar, sei lá, Susana Van Richthofen, o Nardoni, que é pior que com criança. Colocar ali Jesus Nardoni, que ele pensou, obviamente, que as pessoas tinham tanto asco daquilo que Barrabás era. O cara era assassino, estuprador, o cara era terrível, o cara era punk demais. Na cabeça de Pilatos, era uma maneira mais fácil de conseguir tirar Jesus. Mas do povo, né, inteligentíssimo e odiando tanto Jesus, escolhe matar Jesus. E umas 2 ou 3 vezes ali, Pilatos tenta manobrar para que Jesus não fosse crucificado. Mas no final, o poder final, aquele que tinha a palavra final, era dele. E ele escolhe, por livre e espontânea vontade, lavar suas mãos. Não se intrometer naquilo, não se envolver com aquilo, com medo da sua imagem com César. Ele permite uma injustiça acontecer,
um homem inocente ser crucificado, ser brutalmente assassinado por covardia. A gente vê, caraca, um cara nojento desse está fazendo o quê? No que era apostólico. O Biel, estava inclusive por coincidência, eu estava ouvindo recentemente um pastor falar que o Barrabás, o nome na tradição dele era Jesus também. E que o nome Barrabás significa filho do pai. Então até Barrabás, você vê que o nome dele aponta para Jesus. Jesus Salvador, filho do pai. Barrabás. Então, tipo assim, é uma ironia, né? Ele ter escolhido alguém que na tradição não diz na Bíblia, mas na tradição ele tinha o mesmo nome de Cristo, Jesus. O que é a primeira coisa que a gente entende nisso aqui? A primeira lição que a gente recebe dessa informação: que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Aí você que está anotando aí, pessoa que gosta de anotar. Ponto 1. Deus entrou na história de forma pública e foi rejeitado. Show? Deus entrou na história de forma pública e foi rejeitado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a história da redenção, a história de Jesus, a nossa fé, aquilo que a gente está crendo, que é efetivada na obra de Jesus, ela não é simplesmente uma concepção e uma afirmação teológica. Ela é também uma afirmação e um fato histórico. Deus entra na história dos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é um Deus elevadíssimo. Deus não é ainda, né? Não é preso à nossa cronologia, ao nosso tempo. Deus não é preso, quem está no nosso tempo crono, né? Deus vive num outro tempo, no Kairos. Vocês sabem disso? Sabem, né? O que isso quer dizer? É um tempo que não é contado como se fosse o nosso. É contado como? As horas, não tem essa cronometração. A ideia é difícil, claro que para a gente, e limitadíssimo, né? Que estamos limitados ao crono, é praticamente impossível de conceber. Mas a ideia é justamente essa. Para Deus não existe passado, nem presente nem futuro. É tudo uma coisa só. Explica isso melhor. Deus no Cronos. Uma vez você me explicou isso, eu gostei muito. Sobre essa questão do Cronos. De Deus enxergar a história não como um momento factual, mas ele enxerga a história toda. Isso é muito mais filosófico, né? Isso não é muito teologia. Porque quando você fala de tempo, você está dentro da linha do tempo, você obviamente enxerga as coisas como sucessões. Só que alguém que está fora dessa linha do tempo, ele não enxerga as coisas como futuro, passado. As coisas são continuamente a mesma coisa. Até quando a Bíblia fala que Deus não muda, isso tem a ver com a questão do tempo. Porque se Deus, onde Deus tivesse tempo, Deus mudaria. Porque o tempo muda as coisas. Só que se Deus mudasse, ele não seria perfeito. Porque toda mudança precisa. Se você é perfeito, você muda então para baixo. Esse é o problemático, porque Deus é perfeito, ele não deixa de ser perfeito. Só que se Deus mudasse para melhor, então ele não seria perfeito. Então você entra num problema. Então Deus ele nunca muda, não é porque ele não quer mudar, é porque ele é perfeito. Então o tempo não consegue alterar quem ele é. Até quando você vai falar na Bíblia de exemplo, Apocalipse, que é o exemplo de Daniel, ali não isso é bem interessante falar. Jesus não está mostrando em si o futuro para João. Verdade. Jesus não levou João no futuro. Jesus, na verdade, levou João para a ótica que Deus já tem do mundo. João ali não viu o futuro, ele já viu o que era. Isso é muito complicado, porque quando você fala de futuro, é algo que não aconteceu. Só que João não viu o futuro. Ele, na verdade, esteve naquele local. Então isso é muito complexo de afirmar, porque Jesus, exemplo, quando a gente fala do fim decretado de todas as coisas, não é um futuro que Jesus estabeleceu.
E, na verdade, o que pra gente é futuro, pra ele é algo que já foi estabelecido. Ele já está lá, né, na eternidade. Então isso é um negócio meio que dá pancada na cabeça. É, pô, demais, imagina. Ó, Deus, a gente tá aqui, ó, passado, presente e futuro. Isso aqui a gente enxergando. Deus, ele está acima disso aqui, que ele enxerga isso aqui tudo de uma vez só. Isso é muito louco, ele está acima do tempo. Mas é por causa da onisciência dele, e a presciência. Não só. Também. Não só. Ele apenas não lembra do passado e sabe do futuro. Ele está enxergando tudo de cima como se fosse hoje. Porque ele fez. Porque ele fez. A onisciência dele é no conhecimento da natureza, não no conhecimento do tempo. Deus não sabe o futuro, não. Deus já está no futuro, já é o futuro. Exato. A onisciência de Deus não tem a ver com o tempo, tem a ver com o conhecimento da natureza. De tudo. Não é uma coisa assim, 1 hora antes e 1 hora depois é a mesma coisa pra ele. Pra ele é. É muito louco. Se ele quiser voltar lá em Adão, ele volta. Mas aqui tá, você tá falando E voltar, ele foi na nova opção. Se Exato. ele quiser ir lá. Meu, Mas ele Ele volta, cara. Não, é contra a lei. É contra a lei da Voltar é pra gente que tá no passado. Pra ele não tem passado. exato. Cara, é a parada muito acima que ele não enxerga. É impossível enxergar. Você está conceituando algo que não é a nossa, do nosso Exato. Até aquelas passagens onde Deus para o tempo por quase um dia, o sol para por quase um dia. Tipo, demora a anoitecer. Mas ele não para o tempo dele, ele para o nosso tempo. Não, tudo bem, só estou explicando um exemplo. Depois, lá no relógio de Acais, com Ezequias, ele pede um sinal. Aí Isaías fala, você quer que retroceda ou avance? Ele fala, eu quero que retroceda. E existe um estudo científico que prova que há no espaço esse tempo que só a Bíblia revelou. Esse tempo de 24 horas, que a Bíblia, e no tempo lá do relógio de Acais está justamente o tempo que complementa quase, no caso, um dia, né? Porque em Josué foi quase um dia. Mas esse não é o nosso assunto. Ele está falando do tempo de Deus e daquela cronologia. A ideia é estar preso ao tempo é uma limitação que só homens têm. A gente falar sobre isso aqui, a gente está dizendo que o nosso Deus, que estava aqui, resolveu se limitar para cá. Isso é para a gente entender, discernir a obra de Jesus, que a gente fala lá em Filipenses, que ele se derramou, se esvaziou a ponto de ele entrar no tempo. Ele se limitou agora a ter passado, presente e futuro. Aquele que vive toda a eternidade de uma vez só, agora estava limitado a dia, a hora e a minutos. Teve um momento da história, um momento no qual Pilatos era governador lá da Judeia, que Jesus, Deus, resolveu vir. O nosso Deus é um Deus que entrou na história. Pensa, ele não é apenas um Deus que deu start, como o deísmo aberto prega, muita gente acredita nisso, inclusive Felipe Neto tem essa tipo de Deus, de deísmo. Qual a ideia? Deus criou tudo, deu start, mas ele não se comunica, ele não intervém na criação. Ele botou a bola para girar e vai lá lavar a varanda. Ele não se intromete, ele não tem intervenção na história da humanidade. Isso deve ser desesperador. O cara que crê nisso, acreditar que Deus não pode intervir na sua vida, isso aí deve ser... O cara que consegue viver assim, com paz, deve ser absurdo. Não tem muita paz. Não tem. É verdade que não tem mesmo. É verdade que é impossível ter paz acreditando nisso. Cara... E Gabriel, quando você tem a percepção do que vocês acabaram de explicar, para Deus não tem limitação de tempo, para eternidade passada, eternidade futura, para Deus é a mesma coisa. Aí é reconfortante, aí a gente tem paz. Porque, por exemplo, você vê as maldades que estão acontecendo agora. Vamos supor, o garoto do barril. Mas, meu Deus, o Senhor vê uma coisa dessa e não pune. Vou entrar nesse assunto. Mas na cabeça, lá na realidade de Deus, isso já foi punido, porque Ele vê o futuro.
Ele sabe o futuro, ele conhece, ele controla todas as coisas. Então, pra gente não foi punido, mas Deus, ele sabe o dia, a hora que essa punição vai chegar. Ou se não vai, porque se a pessoa se arrepender. Me perdi na Isso é raciocínio. paz. Eu acho Não, que cara, isso é eu tava paz. falando sobre isso, é verdade. É essa a ideia. Porque, inclusive, até o cara que não tem uma fé em Jesus, mas acredita em Deus, ele crê em Deus de alguma forma para se reconfortar. Por mais que a natureza pecaminosa dele é a turrona de aceitar Jesus como Senhor, de aceitar a fé cristã, o cara minimamente acredita em Deus para ter um conforto na sua vida. Porque uma vez eu estava conversando com o marido da minha prima, que ele é desviado. Então acredita em Deus, mas não acredita no nosso Deus da forma que a gente crê, né? Confiar e viver e ir para Jesus. Aí ele falou pra mim assim, é até meio coerente, mas assim, dá para entender. Ele falou assim, cara, uma vez eu estava conhecendo um menino, um amigo meu que é ateu, cara. Eu não consigo entender ele, cara. Imagina, como é que a gente passa por momentos difíceis, por problema e tal, por sofrimento, e não tem quem se apegar. É até meio hipócrita, né? Porque se apegar em nada, melhor se apegar em Jesus, né? E essa é a ideia, o cara não acredita em nada. Então, aquele momento de dificuldade que a gente passa, o cara não teria ninguém a se apegar. Então, essa é a ideia. Imagina, deve ser terrível viver disso. Viver Tem um monte de amigo que é ateu, na hora que morre alguém, filho, o primeiro pedir oração. Na hora da morte, filho, não existe ateu. E como ele tá caindo, né? Não existe. Tá caindo, Não existe. O cara, na hora, ele vai pensar, será que Deus, ele pensa? É, porque eu acho que a própria natureza já busca alguma coisa. É igual o... Porque o ser humano, querendo ou não, ele tá já na programação dele buscar Deus. Pois a eternidade dentro dos homens. Christopher Hawkins, que foi ele já morreu, morreu em 2015, ele foi um dos grandes ateus, conhecido como os cavaleiros do ateísmo no mundo, ele morreu de câncer. Ele, numa entrevista, ele fala que, mesmo no leito dele, ele não pensou em Deus. Ele já pensou só na resposta. Ele pensou em não pensar. Quando eu vi isso, eu comecei a rir sozinho. Ele pensou em não pensar. Muito hipócrita, muito cagão. Morreu com a própria hipocrisia e mentira. E na hora que ele falou que ele não estava pensando nele, ele já tinha pensado. É verdade. Claro, o orgulho, o pecado não Verdade. deixou. Agora, Na verdade, o esforço dele foi pra não pensar. Ah, não, Mas exatamente. você só não sabe como é que morreu o Boechat. Foi tão rápido, ele morreu. Não teve jeito, morreu rápido. Quem? Morreu muito rápido. O nome do Boechat. Ah, o maluco do repórter? Quando ele tava caindo. Quando tava caindo, morreu tudo. Não, igual a minha essa história. Diante da morte, a vida pede Qualquer coisa, igual uma vez eu tava na faculdade, aí eu grupo de amigos, tem um. É o seguinte, tinha várias pessoas assim de terra diferente, né? Eu contei essa história alguma vez, não sei se como tem aqui. Então eu tenho um amigo, né, que ele é filho de um pastor conhecido, pastor pregador, né, conhecido, o David, e tinha uma amiga que era do Ramatiz, que é uma seita mais racional do espiritismo. Aí tá todo mundo no elevador da faculdade e o elevador para. O elevador, cara, aconteceu um bizarro lá que o elevador ele parou acima do último andar. Deu um bug lá que ele não parou de mandar, ele parou acima, então travou. Aí ela começou a chorar e tal, desesperado. Cara, tem uma hora que ela ficou desesperada e falou assim: David, liga pro seu pai, pede pra orar pela gente. Aí ele se converteu assim. Na hora, tudo que ele falou depois, falou, na hora do desespero, vem em mim, Jesus. Jesus não servia, agora é sério. Dois que eram mecânicos no elevador. Não, todo mundo era engenheiro mecânico, não. Engenheiro civil também. Então, tinha 3 engenheiros mecânicos, mas. Meu Deus do céu. Aí você era o primeiro período da faculdade, Mas assim, na hora do desespero, já Se fosse o último, você não ia fazer nada. eu falei, ok, não, agora que eu abri aqui, eu vou comentar. Agora todo Eu, mundo. meu Deus, meu caralho, parafuso. Agora o MacGyver, né? Mas qual é a ideia? Deus não é esse cara que deu o start e não se intromete. Porque dentro no cristianismo protestante, evangelical do Brasil, a gente tem quase 2 vertentes que meio que se isolam. Que é a ideia neopentecostal, na qual você é o bilo de Deus e você é o centro do universo. Deus precisa atender a sua necessidade, né? Deus está inquieto em curar você, em resolver os problemas. E a gente vê um outro lado, quase bem reformado, né, talvez,
que é um Deus tão altíssimo, na qual nem se intromete na vida do homem. Tem muito essa ideia. Não, Deus é tão grande, tão alto, tão poderoso, né, nessa concepção de atributos de Deus que os reformados tanto estudam, que Deus está muito distante de mim. Sendo que quando a gente enxerga que Jesus padeceu, Ele só decreta coisas e pronto. exato, parece que Deus não tem sentimento. Ele É um Deus frio. Ele é uma máquina, eu já falei isso muito com agora. De ordem, verdade. Parece comando, que, de comando. Parece que Deus ele é refém dos seus próprios decretos. É um Deus que, meio que ele quer fazer alguma coisa, mas ele não pode porque ele decretou, droga. E parece que Deus não é uma pessoa, né? Parece que Deus é uma máquina de comando. É só decreto. É um algoritmo do universo. Exato. Isso é muito complicado de Você tira a ideia de um pai que responde orações. É igual quando o pessoal fala, Ele não padece, o pessoal fala assim, a oração não é eu mudar Deus, mas é Deus me mudar. Não, nem dos dois, na verdade. Os dois, na verdade. São os dois. Na verdade, quem fala isso até é o próprio João Pai. A oração em geral é Deus mesmo moldando o homem, mas a oração também é porque Deus escolheu fazer assim, não é porque a gente tem poder, é que ele escolheu. Por que ele escolheu? Não sei, pô. Exato. Mas ele escolheu responder orações. E não foi porque alguém te inventou. Ele que ensinou a orar. Ele que quis responder, porque ele ficou, como é que diz, refém. É porque ele quis, na bondade dele, escutar e fazer a vontade de seus filhos. Pediu uma coisa, Tiago, você pediu mal. Deus não sabe pedir, acabou. Isso é uma realidade que para eles não. Tanto que é nessa mentalidade que o cara vai pro. A verdade é que ele termina no sensacionismo. Porque a grande verdade é que o cara se esconde, o cara está enfermo. Não, se Deus quiser curar, ele já decretou a cura. Já mandou controlar. Não precisa nem orar. O Ctrl+C do universo. Vai dar ruim essa mentalidade. E qual é a ideia? Por que isso é importante? Entender que o nosso Deus se revelou na história. Cara, Deus é um Deus tão pessoal, tão próximo, que mesmo sendo altíssimo e poderoso, e grandioso e maravilhoso, ele resolveu não só intervir na história com seu decreto, mas ele se fez homem e entrou na história. Ele entrou na vida humana. Presta atenção, ele não é apenas um rei que está no seu trono vendo a parada e tomando decisões. Ele é alguém que deixou o trono e entrou no meio do povo para poder viver como um de nós. Ele entrou na história, ele não apenas interviu na história com seu decreto, com seu poder, mas ele interviu a história vivendo ela. Cara, isso para a gente compreender a gravidade, a grandeza disso, isso é tremendíssimo. Entender que o nosso Deus é um Deus que resolveu viver a nossa vida, resolveu adentrar a limitação do nosso tempo. Mas a ideia é o que eu falei, e ele se revelou. Deus entrou na história de forma pública. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muito essa ideia, né? De deuses que entram na história como em forma humana, passa despercebido e vai embora. Tanto que até hoje tem aquela ideia, né? Que você tem que alimentar todos os mendigos, que pode ser Jesus disfarçado. Tem que comprar muita sopa. Não é. Tem gente, cara, que deve ser seríssimo. Que o que motiva o cara a fazer boa ação, a dar esmola, não é amor ao próximo, não é necessidade do próximo. Aquela pessoa pode ser Jesus. E se for Jesus, eu tô lascado. Tá ligado? Jesus, essa ideia, Deus na história disfarçadamente. Ele dá a sopa olhando na mão porque você tem um buraco. Exato, tem até uma estátua. Onde fica essa estátua? Não sei. Que é numa praça, já viu estátua? É uma estátua que é numa praça assim, aí tem um banco, aí a estátua de mendigo deitado assim, coberto, aí tem os pés pra fora. E os pés tem a marca dos cravos. Que é muito essa lenda urbana aí de. É interessante essa estátua. Mas qual é a ideia? Deus não entrou na história disfarçadamente. Não entrou na história e viveu a história sem ninguém soubesse que era Deus. Qual é a ideia? Deus veio em forma humana
de forma pública. Ele se revelou como Deus. Ele afirmava que era Deus. Ele demonstrava que era Deus. Pessoas criam que era Deus. Resumindo, Deus veio como homem, fez isso aqui de uma forma maravilhosa e revelou que estava fazendo isso. Deus falava que era Deus, demonstrava que era Deus, ele pregava como Deus, tinha autoridade de Deus. Mas foi rejeitado. Presta atenção, Deus do universo fez tudo isso de forma maravilhosa, que a gente entende que é maravilhoso, e mesmo assim nós rejeitamos ele. Por isso que a figura de Pilatos era tão importante aqui. Porque, querendo ou não, nós somos Pilatos também. Assim como Pilatos rejeitou Jesus, não crendo que ele era filho de Deus, e não lutando pela justiça, não preservando aquele Deus, entendendo que ele é apenas um homem comum, injustiçado, mas um homem comum, assim somos nós. Nós, assim como Pilatos, nós rejeitamos Jesus, nós lavamos nossas mãos. Por quê? Muitas vezes, a nossa fé em Jesus, ela não é uma fé pública. A gente, diferentemente de Jesus, que se revelou publicamente, muitas vezes a gente se renega a se revelar publicamente. A gente tem uma fé meio 007 às vezes. É o que mais tem, né? Até que hoje é menos. Porque virou modinha, né? Cara, mas é o contrário, talvez, falar que crê em Jesus. Mas falar que crê no Jesus revelado pela Bíblia é diferente. É uma fé pública, mas é uma fé adulterada. Exato. Por exemplo, falar que crê em Jesus do Henrique Vieira é mole. O pessoal bate palma, Jesus amava o próximo, não sei o quê. Agora falar que crê no Jesus, que nós cremos, que está da guerra, não a paz, está da espada. Um Deus que fez homem. Um Deus que realmente fala de moral. Sim, ele fala de ser aterrado. Ele não fala que todos os caminhos levam a Deus. Ele fala que ele é o único caminho para Deus. Esses dias eu estava lendo. Exato. Porque hoje em dia é complicado. Porque você falar que acredita em Jesus é bonitinho. Agora você tem uma fé pública dizendo que acredita em Jesus da Escritura, do jeito que a Escritura revela, já é o cara que tem mais máscara para poder fazer isso. Eu estava lendo um texto do Boff. Ele é o principal teólogo dessa galera em geral. Sim. Vieira. É o primeirão, assim, né? Da libertação. É o que vai estrear o inferno. É o tipo do cara que você sabe que vai pro inferno, cara. Tem isso, o principal já era. Esse daí, o nome já está escrito nas colunas do inferno, não tem jeito. Ele fala assim, como é que é a visão dos caras sobre cristianismo? Que quando Jesus diz levar a sua cruz, ele está falando de que precisamos levar a cruz dos que padecem sob a opressão desse mundo. Precisamos levar a cruz e lutar pela cruz dos que sofrem no sistema desse mundo e que são oprimidos por esse mundo. Aí você fala assim, caraca! É, papai Henrique Vieira, eu falei aqui, ele falou assim... Ele tirou totalmente a ideia do pecado. Ele falou assim, negar a si mesmo, que ele está falando, o que é isso? É negar as imposições da sociedade patriarcal, não sei o que, cara, nada a ver. Então assim, é bonitinho, talvez, crer em Jesus, mas crer em Jesus da Bíblia, que muitas vezes é fundamentalista, é moralista, é exclusivista pra caraca. A cara tem que ser muito mais para poder fazer isso. Eu acho isso muito interessante em relação ao evangelismo, né? Que geralmente, assim, a abordagem que se faz muitas vezes, né? É essa só a parte do amor de Jesus, Deus te ama e tudo mais, e sem contar a situação atual da pessoa sem Cristo, né? Assim, isso remete muito à pessoa que vive assim, né? Só o Jesus do amor e etc. Exato. Compartilhar esse Jesus que ela acredita, né? Então, cara, isso também é muito importante. Assim como Jesus entrou na história, tá falando primeiro da história de Jesus, tem que até correr, meu Deus. É o primeiro ponto ainda.
Jesus mudou a história da humanidade, correto? A humanidade foi uma antes, depois de Jesus, o tempo parou quando ele chegou. Ele também tem que mudar a nossa história. Presta atenção. Assim como Jesus interferiu pessoalmente na história da humanidade, ele também quer interferir pessoalmente dentro da nossa vida. Porque é muito fácil acreditar em Jesus, falar que ele é legal, ler a Bíblia, acreditar em Jesus, falar que ele é Jesus, mas Jesus não mudou em nada na sua vida. Ele não interfere em nada da tua existência, na forma que você vive, na forma que você pensa. Então, não só ele quer entrar na história da humanidade para mudá-la, mas também ele tem que mudar a nossa história. E como é que eu sei disso? Cara, quem era você antes de Jesus e o que você virou depois de Jesus? Tem a mudança? Existe alguma mudança entre quem você era antes de Jesus e quem você virou depois de Jesus? Existe um Bernardo A, C, Bernardo DC? Qual a interferência pessoal que Jesus fez na sua vida? E essa é a ideia. Assim como ele mudou a história, ele interferiu na história pessoalmente, da mesma forma ele quer interferir na nossa história. Ô, Gabriel, rapidinho, deve ser nesse negócio aqui. Quando Jesus ele entrou na nossa história, ele teve esse negócio de tempo, presente e futuro, ou ele estava em dois lugares? Em cima, muito bugou, é normal. Bugou. Não, cara, assim, eu não falo que é inexplicável, mas eu creio que a nossa mente humana consegue discernir isso. Mas assim, pelo que a gente crê, Jesus realmente se esvaziou. Ele se limitou ao cronos. Sim. Ele estava vivendo o dia, os minutos e segundos normal. Ele tinha passado, tinha presente, tinha futuro. A Bíblia fala em Filipenses, né, que ele se esvaziou da sua glória. O que é isso? Ele deixou de ser Deus? Não. Mas ele assumiu a natureza humana que tem. Ele assumiu a natureza humana e não deixou por um tempo, né, de exercer a sua atributo divino. Digamos assim, de forma bem crua. Até porque atributo é como você... Lembrando bem também, essa coisa de Jesus aqui, Jesus não se disfarçou de humano. Exato. É o que muita gente tem a ideia. Jesus tinha um corpo humano, mas o espírito dele era tipo assim, Jesus estava aqui, mas ele estava pensando nas estrelas. Exato. Não, ele estava dando nome para o que ele estava fazendo. Ele estava controlando o asteroide da Terra. Exato. Não, ele entrou como homem. Na existência humana. O espírito dele foi humano, ele tinha uma alma humana. Ele não tinha um espírito divino e um corpo, mas tipo assim, uma carapaça, né? Ele não se disfarçou. Isso é inexplicável logicamente. Exato. Mas de alguma forma, Deus tomou uma forma humana e ele ficou sujeito a essa forma humana. Então, teve que crescer, teve que sentir fome, teve que aprender. Você tem que entender que aquele que era onisciente estava aprendendo, que a Bíblia fala que ele crescia em graça e conhecimento. Se ele crescia em conhecimento, quer dizer que estava aprendendo. Isso é muito louco. É tanta coisa profunda. É muito profundo. Porque, tipo assim, ele era imortal. Passa a ser mortal, porque senão ele não ia nem morrer na frente. É uma coisa muito complexa, que a gente só vai ter, na verdade, conhecimento todo quando chegar no céu a gente pergunta para ele. Porque ele era imortal e eterno, passa a ser mortal e finito para poder cumprir o que era preciso, morrer. O salário do pecado é a morte. Ele viveu a existência humana. E quando ele vai ao céu, ele vai em corpo glorificado, ainda com a natureza humana. E, cara, no versículo de João 3 diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Mas Jesus responde isso também em João 14,6, quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De alguma maneira, é Jesus que abriu o caminho para Deus mesmo. Se não fosse ele, ninguém chegaria a Deus. Exato. Ele é a chave, ele é o caminho. Ele está no Pai, ele que é o acesso. Exato. Não eram os profetas, não era Moisés só fez alguma coisa por causa de Cristo. Isso aí me Se fez não fosse lembrar meu Cristo, não filho. existiria nada. Minha tia faleceu, aí ele disse: mãe, onde está a tia? Aí eu falei assim: minha tia foi pro céu, foi morar no céu. Mas, aí ele ficou aqui, começou a chorar: você vai morar no céu um dia? Meu filho tem 4 anos, eu vou morar no céu um dia. É percepção e de morte. Eu vou pra lá, aí ela vai: o que tem lá no céu? Ah, tem árvore com nugget, com... eu vou descrever um parquinho de diversão. É o Mac Céu. Mas tem uma escada
como se Jesus estivesse dizendo Eu assim, falei, ninguém vem a mim Jesus senão não por fez mim. nada. Ninguém vem ao Pai senão por ninguém. Ele é vem a o mim, caminho. senão por mim, entendeu? Por isso que ele teve que se vir como homem, que era um homem abrindo caminho para a raça humana. E nem só isso, porque se ele vem, por exemplo, como um homem, o espírito dele de Deus, ele não era estaria invalidando a própria criação. A ideia, se ele não viesse totalmente como homem, que ele falou, ele não teria encarnado, ele teria se disfarçado. Seria manifestação, não uma experiência de fato. A criação, entre aspas. Cara, a encarnação ela é um mistério absurdo. A encarnação é tentar racionalizar a encarnação. Exato, explicar, colocar em sistema. Um sistema A mais B O igual maior a C. milagre, maior do que a ressurreição. É ele encarnar. Ressurreição já tinha acontecido eles. Fala aí, irmão. Calma aí, gente. Fala aí, irmão. No discipulado, o senhor estava falando que existiam uns pré-requisitos para que a gente fosse salvo. Um deles seria que a própria. Um humano teria que ser sacrificado. Sim, para a raça humana. Para representar. Representar os humanos. E também teria que ser uma forma divina, no caso Deus mesmo, né? Para poder salvar a gente. Então. Exato. Só tinha a única chance. E tem teólogo, cara, que vai dizer que a encarnação ela é o primeiro passo para a expiação. Por quê? Expiação é a questão da morte de Jesus que perdoa o pecado. Por quê? Porque qual é a ideia? A morte é o pagamento, certo? Do pecado. E a morte ela tem um atributo que é eterna. Né? É uma morte eterna. Então, a ideia é que se fosse um ser humano comum, teria que pagar eternamente para que isso fosse consumado. Isso nunca seria, porque teria que pagar o quê? Eternamente. Então qual é a ideia? Quando ele deixa a eternidade, ele está pagando o primeiro ponto. Isso é uma ideia de um teólogo, tá, gente? Que eu gostei dessa ideia. Isso aqui é achismo, não é nada que é, como é que fala? Na academia, consenso. Mas assim, é uma ideia interessante da encarnação. Ele pareceu. Qual é a ideia? Deus se identifica conosco em nossos sofrimentos. Deus. Deus é um Deus que sofre. Um Deus que sofre. Por quê? Pensar numa divindade, alguém com todo poder, pensa, gente. Quanto mais o cara tem poder, mais ele vai usar esse poder para se blindar de sofrimento. Não é verdade? Porque, se por exemplo, se você tem dinheiro para comprar um carro, você não vai querer andar de ônibus. Por quê? Porque você quer se blindar de sofrimento. Se você tem dinheiro, no caso, poder comprar um remédio de dor, você não vai querer sentir dor. Por quê? Você vai usar o seu poder para se blindar de sofrimento. Cara, Deus é todo poderoso. Ele podia nunca sofrer na vida dele se ele quisesse. Deus podia nunca querer sofrer. Mas ele é tão compassivo que ele decide sofrer. Nosso Deus é um Deus que sofre. Cara, sofrimento é algo que vem ao mundo, vem à existência por causa do pecado. Deus escolhe sofrer mesmo não merecendo sofrer e mesmo não tendo que sofrer, simplesmente por compaixão e amor. Aí tu fala, por exemplo, ela falou assim, quando acontece essas paradas aí do menino, tá? No baú lá, no barril lá, você pensa, onde está Deus? Cara, Deus sempre está com aquele que está sofrendo. Nenhum sofrimento é sofrido sozinho. Cara, a história da humanidade, em que um filho seu sofreu, Jesus sofreu junto. Se nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, tem como doer o dedo da cabeça não sentir? Tem como a gente quebrar fazer uma queimadura e a cabeça ficar distante desse sofrimento que a mão está passando? Não. Em todo momento que há sofrimento, Deus está lá sofrendo também. Isso que nos ensina. Cara, tem uma história muito forte que está no livro aqui do Franklin, que eu gostei muito. Deixa eu até ver se eu acho que para ler. A história de um menino judeu em Auschwitz,
Auschwitz já é pesado por si só, né? Já fica um climão para falar em Auschwitz. Falou um alemão aí. Sabe o que é Auschwitz, né? Não, brincadeira. Então, mas você sabe? Não, alemão. Auschwitz é Polônia, né? Se é polonês, então. Aqui, ó. Uma história do Holocausto. Elie Wiesel, não sei se fala assim, um importante escritor ativista político do pós-guerra e ganhador do Prêmio Nobel em 86, conta uma história do seu tempo no campo de concentração. Ele foi prisioneiro. Ele ficou preso em Auschwitz, na Polônia, e em Buchenwald, no leste da Alemanha. Em seu livro A Noite, o nome do livro, que narra o sofrimento de seu pai nos campos de concentração, ele conta a história de uma criança que foi enforcada pelos guardas lá nazistas. E enquanto a criança estava sendo enforcada na frente de todo mundo, alguém pergunta: onde está Deus? E alguém respondeu em voz alta lá atrás: ele está ali, pendurado naquela forca, sofrendo com a criança. Deus está com o que sofre também, porque ele padeceu. Ele sabe o que é sofrer. E ele escolheu passar por isso, ele escolheu sofrer também. Então, nosso Deus não é distante. Ele se identifica conosco, inclusive no sofrimento. Inclusive no sofrimento. Ele sabe o que é ser moído, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é frio, ter fome, ter preocupação. Ele sabe o que é ser limitado, ele sabe o que é dor de verdade, dor física. Deus está junto com quem padece. Olha o que ele falou: eis que estarei contigo todos os dias da minha vida, inclusive no sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, ele está sofrendo conosco. Gênesis 6,5 fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então ele se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Algumas traduções dizem: isso lhe moveu o coração de íntima dor. Vê o sofrimento imposto do homem sobre o homem. Ele não está passivo. Não. Ele também sente. Deus é um Deus que tem sentimentos. Justamente. Ele está sofrendo junto. Cara, a gente tem que entrar agora em crucificado, mas eu acho que. Vamos entrar, se faltar alguma coisa, a gente entra semana que vem. A gente complementa. Jesus padeceu, foi crucificado, morto. O que isso quer dizer? Cara, a crucificação é uma das paradas, ainda existe, tá? Em alguns países do Oriente Médio ainda existe crucificação. De forma bizarra, mas existe, né? Desculpe, só te cortar. Eu estava estudando sobre isso. O autor de Hebreus, ele fala que Jesus também sofreu fora da porta. Jesus não sofreu só em Jerusalém, Não. mas Jesus ele também sofreu fora de Jerusalém. Ele foi crucificado fora de Jerusalém. Tanto que ele usa aquela figura do animal que era queimado fora do acampamento. Que aí ele fala, ele usa isso para a vida cristã. Saímos a ele levando, saímos para fora, para fora, assim mais ou menos, levando o seu sacrifício, o seu sofrimento. Interessante, eu pensei nisso, eu falei, realmente Jesus sofreu em Jerusalém e sofreu e morreu, foi crucificado fora de Jerusalém. Então, o texto tem base. Ele foi crucificado, e a crucificação é algo para mais brutais que existe na história da humanidade. Começou com os persas e os romanos aperfeiçoaram. E crucificação, cara, é algo que conversar sobre alguém, com alguém, né? E citar crucificação já dava para a da pessoa. Porque é algo que eles tinham um medo extremo. E era algo tão subhumano, tão vergonhoso, tão brutal, realmente. Que existia um filósofo chamado Cícero, que ele falava para pessoas não comentarem sobre crucificação, porque não era legal para pessoas de bem falar sobre isso. Tão marginal que era isso. As pessoas que morriam crucificadas eram humilhadas por horas, dias. A pessoa era exposta publicamente, nua, agonizando, porque a morte por crucificação é uma morte por asfixia. Porque o peso do corpo que vai para o pulmão, vai para o braço, até o pulmão não aguentar mais e secar.
A morte clínica de Jesus, a causa da morte clínica, foi asfixia. As pessoas morriam asfixiadas na cruz. Era uma parada extremamente perigosa. Tanto, naquela época, raramente uma mulher era crucificada. E quando acontecia, as mulheres eram crucificadas de costas, de frente para a cruz, para a madeira. Por quê? Porque eles não conseguiam nem enxergar uma mulher nessa condição. De tão humilhante. Imagina, cara, às vezes Jesus ele foi tão torturado que ele morreu rápido. Mas normalmente a crucificação demorava dias para a pessoa morrer. Imagina, o cara pendurado nu, no sol, chuva, noite. Imagina, bicho pousando, tentando comer carne viva. Era algo, cara, que a gente não tem concepção de quão brutal. Por quê? Por ser a cruz, o nosso símbolo de fé, acabou romantizando. Hoje a gente vai para uma cruz, é uma coisa bonitinha, né, legalzinha, enfeite, colarzinho, a igreja coloca na cruz na frente, mas a cruz naquela época é algo aterrorizante. As pessoas se tremiam, porque morrer de cruz era algo humilhante, torturante, doloroso, vergonhoso. Era algo realmente maldito. Calma aí, Del, preciso correr. Não, desculpa. Posso dar só um exemplo? Cara, preciso correr. Tá, perdão. Era algo humilhante. Tanto, cara, que pro romano, o que era a crucificação? Era uma demonstração de poder. O que eles faziam com aqueles que se opunham ao Império Romano? Tanto que tem a história lá de Espartacus, na qual eles pegam os prisioneiros de guerra, pelo menos 6.000 homens, e crucificam esses homens por 180 quilômetros até a entrada da cidade. Qual a ideia? A pessoa que ia até Roma, ela passava por 180 quilômetros, 6.000 homens crucificados, para demonstração de poder do Império Romano. Era algo brutal, cara, e aí pra gente bonitinho, né? A gente cansa da cruz. Pela cruz me chamou. Mas o que a gente tá cantando, o que é muito bizarro, porque o símbolo da nossa fé é um instrumento de pena capital, de tortura. A gente canta direto sobre sangue, sobre morte, sobre dor. A gente se gloria nisso. A nossa fé é muito louca, cara, é muito maluco. Porque o símbolo, imagina, se a gente passa frente de uma igreja e o símbolo da logo da igreja é uma cadeira elétrica. Falei, esse pessoal aí é meio maluco. Porque aquilo, o símbolo da fé deles é alguma coisa que move a gente cantar. Sim, eu amo a mensagem da injeção letal. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha câmara de gás. É basicamente isso que ele está cantando. A cruz é um sofrimento extremo. Cara, isso quer dizer o quê? Que Jesus, cara, não só ele se tornou humano, não só ele conheceu as necessidades, mas ele padeceu ao extremo do sofrimento humano. Imagina, cara, o quanto Jesus sofreu naquele dia. Ele já tinha, né? Ele já estava em agonia, ele não dorme, em agonia profunda no Getsemane. Tanto, o estresse era tão grande, né, que os seus vasos se rompem, ele soa sangue. E aí, um estado clínico de uma pessoa que passa por isso já é altamente debilitado. A pessoa que passa por uma experiência dessa, de estresse tão grande, ponto de suar sangue, essa pessoa já está fisicamente, emocionalmente, extremamente debilitada. Depois, ele vai para um julgamento, ele é preso, né, e pelo caminho, ele vai sendo espancado por um julgamento injusto, passa ali grande parte da madrugada, até amanhã, sendo julgado, espancado, humilhado, cuspido. Ele é entregue a Pilatos. Ele passa por sessões extremas de tortura, né? Inclusive daquela que a gente conhece, daquele chicote com ponta de osso, que o chicote crava e quando puxa arranca pedaço da carne. Ele é zombado. A mim, isso é uma das coisas assim, do relato da crucificação que mais mexe comigo, que é quando os romanos entregam Jesus ao povo com um manto de vermelho, como se fosse o rei, né, com a coroa de espinho,
e com uma varinha como se fosse o cetro, zombando de Jesus como rei. Aí o seu rei. No seu discurso de Pedro, eu estou pesado quando em livro de Atos a gente vê Pedro. Não, sim, cara. Pra mim, essa parte moral talvez seja pior do que a física. Não sei, talvez, por mim, talvez a minha autopreservação moral seja maior do que a minha autopreservação física. E pra mim isso mexe mais. Mas passar por zombaria, por tortura extrema, né? Imagina, cara, uma coroa de espinho. Por exemplo, eu faço academia e quando eu corro na esteira, o suor desce no olho e arde. Imagina sangue no olho. Imagina sangue no olho. E Jesus é crucificado, ele leva uma cruz por toda a cidade, a barba dele é arrancada, ele é nu. Ele carrega uma cruz desse estado todo debilitado, uma cruz de 50 quilos. Morre asfixiado. A cruz de Cristo, cara, ela tem uma brutalidade para a gente entender o peso do pecado, aquilo que ele estava pagando, extrema, cara. E fomos nós que matamos Jesus. Por que isso aqui é muito legal, cara? Padeceu por Pilatos. Foi Pilatos que ordenou a crucificação de Jesus. Porque existe uma ideia, agora mais nova, principalmente por causa do boom reformado, de que Deus teria decretado a morte de Jesus. O que é isso? A ideia é, aqueles homens que estavam batendo Jesus, mataram Jesus, estavam atuando pela uma manipulação, né? É manipulação, é como que eles querem manipulação de Deus. Deus teria decretado esse pecado. Só que aqui fala, ele não padeceu sob o poder de Deus. Ele padeceu sob o poder de Pilatos. Qual a ideia? Deus decretou a morte de Jesus? Não. Mas quando ele entrega Jesus, né, a si mesmo, parte de si, a humanidade, ele já sabia que isso ia acontecer. Qual a ideia? A crucificação é justamente a maior intenção daquilo que o ser humano tem contra Deus. Se nós pudéssemos, nós tiraríamos Deus do seu trono e crucificaria. Nós temos uma aversão à figura de Deus, nós temos uma aversão à santidade de Deus, nós odiamos o que Jesus representa, porque ele representa santidade, e nós odiamos santidade. O que é Jesus ser entregue? O que é Pilatos? Cara, Pilatos é a representação maior do que da gente. Nós, todos os dias, desejamos matar Deus, torturar Deus, mostrar que temos mais poder do que Ele. Mostrar que a nossa vontade tem que prevalecer. O que é isso? Cara, quando Deus envia Jesus, Ele não decreta a morte, Ele não é cúmplice do pecado, mas Ele sabia, é como se Ele estivesse jogando uma salsicha no canil. O que vai acontecer? Os cães vão se degladiar para devorar aquela salsicha. É justamente o que acontece. Quando Jesus vem à Terra, nós odiamos a figura dele porque ele é Deus. E assim como nós odiamos Deus, nós possamos odiar Jesus. E nós queremos matar ele, torturar ele, acabar com ele. Porque ele representa tudo aquilo que a gente mais odeia. Por isso que Pilatos é importante. A verdade é que a nossa natureza pecaminosa, ela quer acabar com Deus. Nós, essa ideia aí, a gente sacrifica Jesus todo dia, a gente tortura Jesus todo dia, a gente zomba dele todo dia nos nossos pecados. A nossa natureza é essa. Tanto, cara, no relato da crucificação, quando Pilatos entrega ao povo Jesus fantasiado lá, este é o seu rei, e o povo fala, não, nosso rei é César. Presta atenção, o Império Romano era um povo que escravizava aquele que ele dominava, subjugava com escravidão. O povo judeu era escravo de Roma, servia a Roma como escravo. Tanto que o judeu em si, ele odiava César, ele odiava Roma.
ele tinha uma ideia de que o Messias viria libertar ele do domínio de Roma. Mas quando eles veem de fato quem é Deus e odeiam, eles preferem ter César, que oprimia eles como rei, do que ter Jesus como rei. Eles preferiam ficar debaixo da opressão de Roma do que se render à pessoa de Jesus. E é assim que a gente é. Assim que a gente é. Não, assim que o mundo é. Não, que a gente é, cara. A gente é. Não. A gente é convertido, cara. Mas é mente transformada. Mas todo dia, cara, a gente renega isso. Isso aí eu não concordo, não. A gente renega todo dia. O mundo pensa assim. O mundo não convertido pensa assim. Inclusive, a gente tem que trazer isso pra eles. Mostrar Jesus crucificado pra eles. Mas a gente, Gabriel, a gente não, cara. A gente tem a mente transformada. A gente já nasceu de novo. Mas todo dia. Nós somos igreja. Mas todo dia a gente renega ele, cara. Você pega todo dia? Não, escuta só. A natureza pecaminosa é uma coisa. Exatamente. Mas mesmo assim, nós nos entristecemos porque nós temos uma nova natureza. Não, sim. Essa maneira que você está falando, você está pensando muito mais como um mundo do que como um crente. Isso que eu estou falando. Não sei se você conseguiu entender mais assim. Não, você não entendeu o meu, é verdade. Não. Você não entendeu o meu. Assim, eu entendi o seu. Não concordo. Assim, na verdade, cada um tem seu direito, cada um tem. Essa é a essência da natureza humana: odiar Deus. Nós odiamos a Deus. O nosso caráter sendo forjado para que a gente ame cada dia mais a Deus. Mas o homem pecador que ainda está na nossa velha natureza, que ainda está em nós, odeia Deus. Você não pode separar o novo nascimento do velho natureza, não tem como. Não existe isso. A nova natureza ela não exclui a antiga natureza. Ela só suprime. Exato. Mas ela existe ainda. A presença do pecado ainda está. Não existe. Exato, ela existe. E você não tem. É o que Lutero falava. Justificado e pecador. Você não tem como tirar. É louco demais. Você não tem como separar essa não assim, eu sou salvo, então eu sou justo. Não. Essa natureza está ali ainda. Essa natureza só sai na glorificação. Exato. Você na presença do pecado. Na presença do pecado. Essa natureza rebelde do homem de querer ser Deus. Ser Deus. O pecado nada mais é do que o homem tentar ser Deus. É tentar tirar Deus do negócio. Essa natureza está ali. Você não tem como tirar essa natureza do ser humano. Você não tem como separar ela. Você, não, agora eu sou novo nascido. Então, não tem. A realidade do pecado é uma realidade tanto para o ímpio quanto para o crente. Mas eu me arrependo, mas eu sinto. Mas não interessa, o pecado acontece mesmo. Exato, e quando você peca, é sempre intencionalmente, tá? Ninguém peca não sendo intencional. Você peca com consciência que está fazendo. Então, se você faz isso, você está dizendo para Deus que prefere a opressão do pecado de César do que Jesus. Todos os dias. Mas não é essa a nossa realidade. Então, você é mais pra gente, então. Não é a essa minha no sentido de que. Não é essa no sentido de que a gente, mesmo sabendo que somos pecadores, nós reconhecemos a Cristo. Sim. Entendeu? Mas continuamos sendo rebeldes. Exato. Depois você é um pecador. Você peca ou não? Então, você peca por quê então? Não tem pecado. Se você tem como rei, por que você peca então? Por que você peca? Não, a gente. Por que você peca? Você não pode pecar então. Por causa da natureza pecaminosa, por causa de ceder do pecado. Exatamente. Mas o fato é que nós fomos transformados. Nós fomos libertos do pecado. Sim, mas a gente não pecado. Exato. Mas assim, meu argumento aqui, eu só estou contestando uma coisa que eu não concordei. Cada um tem a mente aberta para decidir. Eu vejo que essa visão é muito mais. Aqui a Bíblia que rege. É uma visão muito mais voltada para o mundo. O mundo pensava assim na época de Cristo. Os judeus pensavam assim, mas depois que o evangelho foi aberto, a mensagem foi completa, e aí nós fomos transformados. O pensamento é muito mais para amar a Deus do que para. Mas se dentro do pecado quando o plano é completo, né? É só lá. Só lá. Aqui está no processo. Aqui a gente ainda está no processo de santificação, né? A gente não está aqui já. Quando a gente se converte, concordo que a nossa natureza se converte, que a gente tem que vencer o pecado. Quando a gente se converte, a gente não vira uma chave na nossa cabeça e a nossa cabeça vira santo. Vamos lá para a crucificação. Ele foi crucificado, morto. O homem mais justo do mundo
morreu de forma brutal. O que a cruz significa pra gente? Né? Vamos abrir aí Colossenses 2, 14 e 15. Diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Né? Jesus pagou nosso boleto. Ele cravou, nosso boleto não está pago. Pá, na cruz. Ele pagou aquilo que o homem devia. O justo foi entregue à consequência do pecado, a ira humana, ao extremo, e satisfez a Deus. Mas a cruz ela é algo, não sei, a nossa fé é bizarra, mas ela é algo tão grande, tão significativa, que na posição mais humilhante que o homem poderia estar, que Jesus esteve, foi um momento de maior glória. Versículo 15: e tendo despojados os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Eu me arrepiar, isso é muito forte. 2, 14 e 15. Versículo 15. De novo. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Na mesma cruz que ele coloca lá, pago, boleto. Jesus, em posição de humilhação, de dor, de tortura, de morte, de agonia, restaura para si o domínio da terra. Ele tira o príncipe desse século e na mesma cruz ele triunfa sobre todas as potestades. Na posição mais baixa, mais humilhada, Jesus alcança o máximo. Isso é louco, né? E aí a gente viu o Papa falando que o fracasso da cruz. Você já viu o vídeo dele falando isso? Não. Você bota esse Papa atual falando o fracasso da cruz. Umas 3 vezes, os 3 vídeos dele falando sobre o fracasso da cruz. Por isso que a cruz, cara, é nosso maior orgulho. Mesmo sendo tão brutal. A gente se gloria na morte agonizante de alguém. O cristianismo é coisa de maluco, né? A gente celebra, festeja que alguém morreu asfixiado depois de ser horas e horas torturado. E morto inocentemente. Ele morreu. E foi sepultado. Por amor a nós. Pagando nosso boleto. Acho que é isso que a gente comemora. É certo afirmar que ainda existe uma cruz? A nossa. Comemora a morte de alguém que sofre, mas a gente... Ainda existe uma cruz. A nossa. Em que sentido? Existe como símbolo. Não. Mas Existe um preço a pagar. não. Mas Foi consumado. Em que sentido também? É. Porque, exemplo, quando você fala de salvação, é o que eu já falei aqui uma vez. Ah, entendi. Esse tipo de paradoxo que hoje em dia você vê o pessoal Falando, sola grátis, sola fide, não sei o quê, isso é paradoxo de mentalidade ocidental. Biblicamente você tem o preço que foi pago e você tem um preço por ser um cristão, que não é um preço para a salvação, mas é um preço que se paga pela consequência daquilo. Quando Jesus fala, tome sua cruz, ele está falando exatamente do quê? Do mesmo jeito que eu sofri para chegar ao propósito, vocês vão Sofrer também. Vocês vão ter que carregar essa possibilidade de cruz, é o quê? Carregar cruz. Possibilidade de humilhação, de escárnio. Por quê? Eu só dando uma parêntese. Por que é uma consequência o cristão sofrer? Porque se o mundo odiou e torturou e matou Jesus pelo aquilo que ele viu em Jesus, santidade, se nós seguimos a Jesus, temos o caráter dele forjado em nós, o mundo vai ter a mesma reação que teve Jesus com a gente. Entendeu? Por isso que o mundo tem que odiar o cristão.
Porque se não odeia, quer dizer que não tem Cristo nele. Porque o mundo odiou Jesus. E até o que Paulo fala, vocês têm que se crucificar com Cristo. Então existe uma cruz pelo qual Cristo. E a ideia é: graça é o contrário de mérito, mas não é o contrário de esforço. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que você se esforce, você nunca terá um mérito. Esse mérito é o que Jesus construiu na cruz e é imputado para a gente. Mas isso quer dizer que, pela graça, existe um esforço em nós para que trabalhemos e desenvolvemos essa salvação. Então, se não existe esforço, não existe mérito. Então, não existe graça e não existe salvação. Entendeu? Entendi. A passagem fala sobre isso, que a salvação ela É desenvolvida. E até você pega a mensagem do Apocalipse, a mensagem do Apocalipse central é só: vocês serem fiel até a morte. Isso passa as 3 vezes, olha só. Vocês vão vencer pela perseverança diante da morte. Aqui o cristão poderia dizer para João: eu não, Jesus já pagou por mim, não vou sofrer não. Você vai ter que passar também, cara. Ele vai meter a espada na tua cabeça. Igual foi Jesus. Pra gente aqui não é muito sacrificante. Por exemplo, para os nossos irmãos do Oriente Médio, na China, cara, ser cristão é uma cruz muito pesada. É insuportável. Sim. O cara. Tem gente que está sendo crucificado. Exato. É igual a gente falou, eu até dava brincadeira, eu falei que o amor do mundo é uma hipocrisia. O pessoal se espanta até hoje com Auschwitz, mas se esquece que até hoje existe campo de concentração pelo mundo. E muitos deles são cheios de cristãos até hoje. Um deles é na China, em ambientes como Coreia do Norte, tem ainda campos de concentração e o cara mata. Então o cristão naquela situação ele tem uma cruz pesadíssima a passar. E o problema é que na Bíblia não tem como suavizar. Ser fiel até diante da morte. Vai ter que ser fiel até com a morte. Para receber a coroa da vida. Essa é a questão. Exato. É uma consequência. Não adianta. E não pode fugir disso. A gente não tem mais tempo para falar mais nada. Vamos orar, gente. Glória a Deus que Ele padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. Para quem nós tivéssemos vidas, né? Vida. Ninguém não quer, não? Em reverência, é quase 11 horas. Poxa, vai tão pouco da vida. Hã? Mas ele é pastor, cara. Ele não pode ficar do horário. Isso é ética ministerial. Depois a gente chama a atenção dele. Não. Eu aprendi uma coisa. Só quem pode ficar do horário na igreja é tudo da igreja. Então, você que não é, se segure. Vamos rachar a igreja. Ora aí, Lucas. Senhor Deus, seus pais, estamos aqui em teu nome, Deus. Te agradecer, Deus, pela oportunidade mais uma vez de ouvir a mensagem do Evangelho, Deus. Quantas pessoas são enganadas, Deus, quantas pessoas estão não escutando o Evangelho em muitos lugares, mas aqui nós temos esse privilégio de investir, Deus. Obrigado por essa oportunidade e que à noite possamos estar aqui juntos. Amém. Em nome de Jesus, amém.